Para quem me acompanha aqui no canal, já sabe que a corrida eleitoral para 2026 já começou, já está a todo vapor. Resta saber agora quem será o responsável por enfrentar Lula nas urnas. É lógico que muita coisa pode acontecer daqui para lá, Lula pode desistir, a gente não sabe o que vai acontecer, se Bolsonaro realmente tem a bala de prata, como ele disse que teria e que vai concorrer em 2026 ou não. A gente sabe que ele entrou com recurso e quem vai ficar responsável pela análise do recurso é o próprio ministro Alexandre de Moraes, enfim, muita coisa para ser abordada, muita coisa para ser analisada daqui para 2026. A última declaração do Bolsonaro é que ele está na UTI, mas não morreu. E a briga ainda vai continuar. Ele não quer passar o ativo eleitoral. E isso está incomodando a ala da esquerda. Por quê? Eles não sabem quem eles devem atacar ainda. E continuam atacando, lógico, Bolsonaro. Vamos falar sobre isso aqui no nosso editorial e muitas outras pautas de extrema relevância. Então, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui. Curte, compartilha, manda para mais pessoas. É importante para a gente trazer relevância para o nosso canal. Então, não esquece o like, não. Toda vez que você dá o like aí, o YouTube encaminha para mais gente. Então, é uma forma que você pode me ajudar para a gente continuar fazendo esses editoriais para você. Bora começar? Vamos lá, pessoal. Olha só essa matéria do jornal Metrópolis. Essas falas são de Bolsonaro. Estou na UTI. Não morri ainda, diz Bolsonaro após ficar inelegível. Ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030, e o intuito é que ele fique por mais tempo, segundo uma matéria que foi divulgada em que o TCU pretende estender esse prazo para mais tempo, ele disse que não é justo escolher um sucessor e dividir o espólio ainda. Dividir o espólio é quando uma pessoa falece, os bens que aquela pessoa deixa é chamado de espólio. Então, Bolsonaro declarou, tô aqui ainda, não entreguei os pontos, eu não me dou por vencido ainda e eu tô na UTI, mas morto não. Então, não é hora ainda de dividir o espólio eleitoral que eu construí para entregar isso na mão de alguém. Seja Tarcísio de Freitas, seja a própria esposa Michele Bolsonaro, algum dos seus filhos. Enfim, Bolsonaro ainda tem propostas, estratégia, um pensamento. E eu acho prudente. Eu vejo prudência nesse momento de Bolsonaro em não anunciar quem seria um possível sucessor. Ainda há tempo. É uma coisa que Bolsonaro precisa analisar com mais calma. Um fiel escudeiro a gente sabe que ele tem. Alguém que ele pode confiar? Tarcísio de Freitas, que em momento algum traiu Bolsonaro durante todo o período que ele esteve com ele e sempre se mostrou ali um fiel escudeiro, mesmo apesar das críticas que muitos fizeram em relação ao Tarcísio de Freitas, Tarcísio não deixou Bolsonaro. Mas enfim, Bolsonaro age bem em não dizer o nome agora. Afinal, quanto mais tempo eles tiverem, mais eles vão buscar documentos, dados ou criar narrativas para que essa pessoa possa não concorrer às eleições. É fato que a imprensa não quer ninguém que seja indicado por Bolsonaro. Prefere se manter ali com o bom e velho petismo do seu lado. Vamos lá, matéria do antagonista agora para você. Bolsonaro diz que ainda não há candidato para sucedê-lo na direita. E aqui eu deixo a seguinte ponderação. Muitas pessoas disseram que isso é arrogância de Bolsonaro, prepotência, ele quer segurar isso. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que é uma estratégia política. Ele tem que pensar ainda mais para expor um nome que realmente vai ser o sucessor do espólio político que ele tem. Então, tá certo, ele tem que analisar os fatos. Política não é coisa que você tem que tomar decisão assim de forma precipitada e sem uma estratégia antes. Então, eu vejo que ele está agindo certo dentro do plano político, dentro do ponto de vista estratégico da política aqui.
Mas as articulações continuam a todo vapor. Um dos nomes que é cotado para substituir Bolsonaro, é o próprio Romeu Zema, que teve um encontro com o Ratinho Júnior e publicou o seguinte nas suas redes sociais: somando forças para o desenvolvimento do Brasil. Paraná unido em paz com Minas Gerais. E aí, o Ratinho Júnior, né? Carlos Massa, o Ratinho Júnior, em conjunto com o Zema. A gente viu também o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em Goiás. O que eu percebo hoje? Há uma união, há um diálogo pré-existente aqui que começa a criar laços e até, vamos dizer, uma espécie de uma frente ampla pela direita, assim como a esquerda fez para trazer força ao Lula. Eu vejo que os governadores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste vêm estabelecendo laços e estreitando relações para fazer uma frente ampla contra a esquerda em 2026. E eu vejo que esses governadores vêm dialogando muito. O Eduardo Leite falou que tá com Tarcísio, seja onde Tarcísio for. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, também falou que tá alinhado, tá? Topa essa parada aí, ou seja, fazer uma frente ampla para enfrentamento da esquerda. Enfim, um nome vai surgir daqui. E a hora que esse nome surgir, talvez seja o nome, a hora do Bolsonaro falar que se vai ou não dar o seu espólio político para esse nome. Uma coisa é certa, Bolsonaro não vai ser esquecido tão cedo, porque nós já temos um ótimo cabo eleitoral para ele, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Não deixa de falar de Bolsonaro. Lula pede pressa para a conclusão de ferrovia, antes que aquele apelido carinhoso que o Lula gosta de usar, né? Coisa ruim, entre outras coisas. Então ele chama aqui Bolsonaro de coisa ruim, volte à presidência. Então é quase que um prelúdio. Lula tem medo, teme que numa competição contra Bolsonaro ele não consiga enfrentar nas urnas uma eleição contra o Bolsonaro. E é por isso que ele disse que antes que o coisa ruim volte à presidência, ele quer que o trecho da ferrovia integração oeste-leste seja feito. Ou seja, para ser um ativo político do seu governo, para ele poder contar vantagem em relação a isso. O fato é que continua essa briga política aí e o futuro ainda é incerto, mas que a briga já começou a gente sabe. E aí cabe a nós, brasileiros, estarmos mais politizados do que nunca para não cairmos de novo nas falácias de muitos que virão com essa bandeira da direita e na hora H vão virar as costas para o povo. Se teve uma coisa que muita gente comemorou é que tinha um congresso bem à direita, tinha um congresso bem alinhado na oposição do Lula. Só que na hora H mesmo, na hora que precisou, você viu um monte de senador votando a favor do Pacheco, você viu um monte de gente aí dando as costas e votando a favor das pautas do Lula em troca de emenda. Então, isso é um resultado claro. A culpa é do cara que entrou e se vendeu? Não, ele já tinha essa mentalidade antes. A culpa é do brasileiro que acreditou nele sem olhar a vida pregressa dele, ou seja, precisava de sangue novo. E tá na hora do brasileiro entender, aprender a pescar de forma mais coerente para saber quem realmente representa ele nas urnas ou não. E agora, a gente vai falar de reforma tributária. Isso aqui é o Lucas Pavanato, ele fez uma publicação, e assim como eu, está falando bastante da questão da reforma tributária, que talvez essa semana pode ser votada e vai ser uma verdadeira caixinha de surpresas travestida de bomba relógio no colo do brasileiro. Ele escreveu que reforma tributária vai aumentar impostos. E é tudo que a gente não precisava. A gente precisava de uma reforma tributária para reduzir impostos. E aí, ele cita aqui uma matéria do O Globo, eu sempre cito a fonte para vocês, que diz o seguinte: reforma tributária reunida com Haddad, Associação de Supermercados, prevê alta de 60% nos impostos da cesta básica. Talvez esse seja um dos pontos críticos
da reforma tributária? Aumentar ainda mais a carga tributária no brasileiro que é mais pobre. Só que não para por aí. Há muitos pontos nas entrelinhas dessa reforma tributária que o brasileiro precisa discutir. Uma delas, por exemplo, eu citei no último editorial, é centralizar o poder de definir para onde esse dinheiro vai ou não através de um conselho de arrecadação que vai ficar na mão do governo Lula. E aí ele vai ter o poder de meio que chantagear os estados, os entes federados. Isso é muito grave. O delegado Ramagem, que é deputado federal e, diga-se de passagem, um excepcional deputado, é delegado também, ele escreveu o seguinte, ele que também é advogado, delegado e advogado. Reforma tributária do PT. Aumenta o valor da cesta básica, desprezando os mais pobres. Menos recursos a estados e municípios, mais arrecadação para o desgoverno Lula. Prejudicarão serviços, indústria e o agro. Perda de emprego e aumento da importação. Essa reforma não pode passar. O ex-presidente Bolsonaro, ele teve no programa Pânico, onde ele se manifestou também, e a gente vai falar sobre isso, mas antes eu preciso colocar com vocês aqui também a manifestação do ex-vice-presidente general Mourão, que disse o seguinte: a proposta de reforma tributária como está sendo proposta é inaceitável. Leia minhas percepções nos links dos stories. E ele escreveu o seguinte: Mourão, proposta de reforma tributária fere o pacto federativo, que é aquilo que eu falei para vocês, tira o poder dos estados e municípios, e governadores e prefeitos reagem. Ele defendeu a criação de legislação única e sobre o pacto federativo sugeriu contrariedade à criação de um conselho federativo que controle a arrecadação. Na prática, o governo Lula vai tirar a autonomia do município, do estado, e vai pegar todo esse dinheiro para ele. E dali, nesse Conselho Federativo, que o Lula já tem, vamos dizer assim, uma vasta experiência em ganhar o apoio com distribuição de cargos, emendas, dentre outras coisas, dentro de um conselho que o Lula poderia organizar, ele poderia até chantagear estados, dizendo para onde o dinheiro vai ou deixa de ir. Poderia ajudar aqueles estados que têm um eleitorado mais voltado a si mesmo. Poderia ajudar os governadores, assim como ele faz com os deputados, que são da sua base eleitoral. E aí, quem sofre com esse reflexo é a população. E como eu disse a vocês, o ex-presidente Bolsonaro também, e essa publicação é até a do Fernando Holliday, fez críticas falando que a cesta básica vai subir de forma alarmante, alguns lugares vão chegar a 110%, Lula pretende aproveitar isso aí e já tentar taxar o Pix, enfim. O ex-presidente Bolsonaro trouxe aqui as críticas também em relação à reforma tributária. E enfim, é essa semana. O Lira, ele articulou. E o Marcel Van Hatten, que é um deputado federal do Rio Grande do Sul, ele teceu críticas ao Lira por ter agido contrário ao interesse de todos os parlamentares, convocando todos para que estivessem lá para dar apoio para o governo Lula. E aí, o Marcel Van Hatten falou que não foi correto da parte de Lira, e chamou ele até de todo poderoso, convocar todos os deputados assim, sendo que já tinha sido deliberado que os deputados não teriam que estar lá para votar a favor dessa reforma tributária. Então, tudo é o estilo brasileiro de governar as coisas. Por fim, mas não menos importante, eu quero trazer para vocês uma matéria do jornal O Estadão, que o Marcelo Godoy traz. O PT pressiona Itamaraty, veta a venda de blindados à Ucrânia e país perde negócio de 3,5 bilhões. Diplomacia e guerra. Era um negócio que podia alcançar a cifra de 3,5 bilhões, como os royalties
recebidos pelo Exército nesses contratos ficaram entre 2% e 5% do valor do negócio, a Força Terrestre deveria receber até 180 milhões de reais em razão da venda. Os valores de uma das maiores transações da indústria de defesa brasileira são agora revelados pela coluna de Marcelo Godoy. E aqui, o que aconteceu? O governo Lula se recusou por questão ideológica a vender blindados ambulância para o governo da Ucrânia. O governo da Ucrânia fez esse pedido por escrito ao Itamaraty, que ficou de analisar o pedido. Durante uma entrevista, um jornalista perguntou para o Lula se ele pretendia vender ou se o governo ia vender esses blindados ambulância para a Ucrânia. E o Lula desmentiu, falou que isso era fake news, que nunca teve pedido nenhum da Ucrânia em relação a esses blindados. O jornal Metrópolis publicou uma série de documentos desmentindo, a revista Veja também, desmentindo a fala de Lula, e agora o Estadão, através do Marcelo Godoy, diz que Lula mentiu e, além de mentir, gerou um prejuízo de 3,5 bilhões aos cofres públicos por ter deixado de realizar a venda. Então, coisa bem grave, com toda certeza. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse editorial. A gente volta no próximo editorial com mais conteúdo para vocês. E no próximo editorial a gente vai continuar falando sobre a questão do Flávio Dino e das postagens que ele fez em ataque ao sistema eleitoral. O senador Jorge Seife, ele elaborou um verdadeiro dossiê e vai dar entrada contra o Flávio Dino na Justiça Eleitoral. O Jorge Seife, ele se manifestou e aliados ali do senador disseram que ele havia informado o seguinte: ele tem dois objetivos. Um deles, fazer com que Flávio Dino responda na mesma maneira que Bolsonaro respondeu por esses ataques ao sistema eleitoral. Ou, se não acontecer, escancarar que não há uma equidade na justiça brasileira. Ou seja, não estão sendo tratados como iguais, não. Por que Flávio Dino, que fez abertamente no Twitter ataques ao sistema eleitoral, tá tudo bem e ainda durante o período eleitoral? E Bolsonaro, que foi fora do período eleitoral, foi durante a gestão, foi um questionamento mais ponderado, ficou inelegível. Então, é o intuito do Jorge Seife, também senador da República. E a gente vai falar assim mais a miúde sobre esse tema no próximo editorial que eu trago para vocês às 4 horas da tarde. Se você gostou, curte, compartilha, manda para mais pessoas. Muito obrigado pela confiança em estar conosco aqui no nosso editorial. Tudo bem? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo que eu volto com mais conteúdo para vocês.